No último vídeo de maternidade, a gente falou sobre o desmame da Liliu, que é um passo muito importante, às vezes meio crítico, meio tenso e intenso. E eu percebi que nos comentários, gente, muitas de vocês estavam relatando dificuldade com a questão do sono. O meu bebê só dorme com TT, o meu bebê só dorme no peito. Ju, como que eu faço? Desmame noturno. E daí eu falei, eu posso contribuir com vocês falando um pouco dessa minha trajetória de novo, né, gente? Dos erros e acertos, porque a maternidade é isso mesmo. Então, nesse vídeo eu vou te falar sobre como que foi essa transição, a melhora, a evolução do sono da Nelive, o que a gente usou para fazer com que ela deixasse de dormir só no peito, para que ela pegasse no sono sozinha. É um processo gradativo, mas tem dicas que me ajudaram muito e eu espero que elas possam te ajudar também. Dormir no peito era a realidade da Nelive por boa parte da existência dela. Porque, gente, na boa, é muito cômodo no começo. Pelo menos pra gente era muito cômodo, porque ela apagava no peito e eu sentia que ela dormia até melhor durante a noite. A Nelive foi aquele bebê que até 1 ano acordava várias vezes de madrugada. Ela nunca foi de acordar chorando, mas acordava pra mamar e eu dava a mamar. A gente fez tanto quarto compartilhado como cama compartilhada por muito tempo pra me poupar de ter que levantar. E até porque quando ela nasceu a gente morava num apartamento de 1 quarto, então foi assim que a gente acostumou a Nelive, perto da gente. Isso foi muito bom para a personalidade dela, eu acredito que os bebês quando ficam pertinhos da gente, eles ficam mais calmos. Então apesar dela ser uma criança bem ativa, ela tem esses momentos de calma. Então pra nossa família deu certo, funcionou. Só que depois de um tempo, gente, as coisas mudam, a gente muda, as fases mudam e começou a ser um pouco desgastante ela só ter que dormir no peito, assim, ela só conseguir dormir no peito, porque eu percebia que ela terminava de mamar, enfim, eles crescem a capacidade de sucção, né, eles mamam muito mais rápido e ela ficava chupetando meu peito. Daí eu comecei a perceber que, isso não tá sendo legal, manter esse hábito não vai ser muito positivo pra gente. Como podemos mudar isso? Eu anotei aqui, tá, gente, os pontos pra manter essas dicas consistentes. Então, assim, quando eu não estava em casa, eu comecei a perceber. Quando eu tinha que dormir em São Paulo por causa de trabalho, ou quando eu chegava mais tarde, quando eu saía com as minhas amigas, ela ficava com o Krika, com o pai, ela dormia de boa no ombro dele. A Nelive nunca pegou mamadeira, a gente não ofereceu, né, pra ela mamadeira, ela sempre mamou do peito. E nas épocas que eu comecei a sair, eu fiquei desesperada, queria dar no copinho, na colher dosador o leite pra ela, ela nunca aceitou meu leite em outro dispositivo que não fosse o meu peito. Então isso bugou a gente um pouco, atrapalhou um pouco, mas ela conseguia, depois que começou a introdução alimentar, começou a comer, ela conseguia dormir quando eu não tava por perto, sem peito, sem leite, com o pai. Então chegou um ponto que eu falei, eu acho que eu preciso abrir aqui o meu horizonte e me munir de mais informação. Sempre gostei bastante, né, gente? Então, assim, onde que eu busquei informação? Com amigas, mães que eu me identifico com o maternar delas, mães mais experientes. Pediatra, psicóloga, o Kinedu também, que é um aplicativo que eu amo, que a gente usa muito e que ele tem conteúdos inclusive sobre sono. Então eu comecei a falar o que faz sentido pra mim pra gente começar a testar aqui. E a gente começou a comunicar pra Liliu que agora a hora do soninho era no colo do papai, que era também aconchegante, que tinha o acalento, que o papai adora, porque o Krika sempre foi muito bom pra acalmar ela. Então desde que ela nasceu a gente tinha aquela rotina, lembra? Tem até vídeos antigos, ele com aquela bola suíça, fazendo assim com a playlist que a gente criou pra ela, que ela conhece as músicas acalmam. Então, assim, eu comecei a colocar o Krika mais no protagonismo do sono. E daí, quando a gente acha que vai ser mil maravilhas, se eu tava em casa, era caos. Ela chorava, ela gritava, ela ficava muito brava, ela queria o peito. E não era o peito pra mamar, gente, era o peito pra chupetar. Comprei até chupeta. Tudo aquilo que eu falei pra vocês no começo, que eu não ia dar, não sei o que lá, comprei até chupeta, cuspi a chupeta longe. Não gostava, eu também sabia que não era o ideal, então eu falava, bom, tá, vai, paciência. Coisa menos depois pra tirar. Gente, foi caos. Então, assim, isso foi muito delicado. Mas a gente não queria dar o passo para trás, porque às vezes isso bagunça ainda mais a rotina da criança. Então, quando você está estabelecendo um novo hábito para uma criança, uma rotina, você tem que ser consistente, você tem que ser amorosamente firme, que nem eu falo para vocês. Então, o Krika, ele insistiu muito e ela dormia. Depois de tanto chorar, ela dormia, colocava na cama. Então, assim, isso contextualizou com o começo da escola também. Então, as coisas foram se encaixando conforme ela foi crescendo, porque existe
a maturidade do sono da criança. Então, cada criança vai ter o seu tempo de processar o sono, de se desenvolver em relação a isso. Mas a escola ajudou, então vou fazer alguns pontos que ajudaram, tá? A escola ajudou porque ela chegava mais cansada, capotava. Então ela começou a ser menos dependente de mim, tá? Começamos a usar cada vez mais as músicas. Anotem essas dicas, gente. De repente, músicas tranquilizantes, músicas que a sua família gosta, mais tranquilas, que esse bebê já ouve, que você sabe que ele gosta. Usa tudo isso. E outra, o ritmo, como tá o ritmo da sua casa? Mamães que têm mais de um filho, que têm filhos mais velhos, vocês podem me dizer porque eu ainda não tô nesse lugar. Mas deve ser mais desafiador. Só que assim, como é sono é livre, a gente baixa a luz da casa, tipo assim, anoiteceu lá fora, a gente deixa uma penumbra. Quem me acompanha no Instagram sabe. Penumbra, silêncio, a gente vai baixando o ritmo. Por quê? Para o corpo produzir a melatonina, que é o hormônio responsável por desacelerar e falar, você precisa dormir agora, precisa estar mais escuro, funciona no escuro, tanto que é muito importante que essa criança durma no escuro, isso ajuda o sono. Então a gente já baixa a luz da casa, deixa o mínimo de luz possível, de interferência, põe a musiquinha lá rolando, então isso ajuda. O banho também, banho de balde. Eu falo balde porque ela toma banho de balde mesmo. Quando ela não come mais no ofurô, eu falei, eu não vou comprar negócio caro, vou pôr no balde. Compramos um baldinho mais barato mesmo, que ela cabe. E porque relaxa o corpinho dela, sabe? Você pode usar aromaterapia, óleo de lavanda. Ela toma banho com um produtinho da Veleda de calêndula. Calêndula também é maravilhosa, não só pra pele, mas dá um efeito calmante. Então é você, criar um contexto e uma rotina. Felizmente, ela dorme num horário ok, que é 8h30, 9 horas. Quando antes, melhor ainda, mas ela tem esse horário de 8h30, 9 horas, porque a gente foi bem firme com isso. Tem vezes que a gente saiu, foi pra algum lugar e tal, foi dormir tarde? Foi, mas são exceções e tá tudo bem, pra gente tá tudo bem. Agora em casa, costuma ser esse horário. Mesmo no final de semana a gente consegue manter essa rotina. Mas daí, minha gente, esse negócio do colo do pai, pra gente foi muito delicado. Ela ficou muito, muito brava. Aí eu comecei a entender que não, quando a criança estiver quase dormindo, você tem que colocar ela no berço ou na cama. Não é apagou, deita. É quando ela estiver quase dormindo pra ela se acostumar. Esse quase também foi terrível, pra gente não deu certo. Era eu colocar na cama, sabe o berço tem espinhos? Igual aquele meme. Ela não dava certo. Então, é muito da nossa sensibilidade de adaptar toda essa informação que vão dar pra gente. Porque eu, como mãe, eu não sei se meu coração é mole demais, mas eu não quero ver ela nesse estado de estresse pra dormir. Eu acho que não precisa chegar nesse ponto. Então, eu pensei, como retroceder um pouco sem dar o passo pra trás de pôr ela de novo no peito pra dormir. Então, eu falei, filha, sabe o que eu posso oferecer pra você? Lembra aquela história do desmame que eu falei pra vocês? Filha, você tá crescendo, perto dela fazer 2 anos. Você tomou todo o leite da mamãe. Tá acabando meu leite porque você tomou tudo. Parabéns, missão cumprida, filha. Então agora não tem muito mais, né? Sabe o que tem? Ombro. Ombro. A bênção do ombro. Eu comecei a contar uma história pra ela de que dormir no ombro era muito gostoso. Porque dormir no ombro, ela ficava aqui pertinho, ela ouviria meu coração, igual era quando eu tava na barriga. E que tinha acalento, que tinha aconchego. Então eu comecei a oferecer ombro. Filha, peito não vai ter agora, né? Lembra, você já tomou o leitinho, mas tem ombro. Tiro e queda, gente. Não vou dizer que foi de primeira, mas foi uma semana de conversa. Ela começou a aceitar o ombro, mas ela demorava horrores pra dormir. Com o Crica, mesmo com toda a choradeira, ela dormia em 10 minutos. Comigo levava 30 minutos andando pela sala. Mas pro meu coração tava melhor assim, sabe, gente? Do que criar toda uma crise, que depois às vezes ela dava até uns negócios assim à noite, sabe? Acho que de tanto estresse que passou. Então oferecer o ombro foi muito maravilhoso. E daí chegou o momento do desmame mesmo, que eu contei pra vocês no outro vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo, como que foram os erros e os acertos e como que foi esse desmame na nossa família. E aí tudo ficou bem mais fácil, né? Porque ela acostumou com o ombro, realmente não tinha mais peito. E a gente chegou num momento em que hoje, quando ela vai de final de semana ou de vez em quando, que ela quer dormir com a gente na cama, a gente deixa, a gente apaga a luz e fala, filha, então tá, chegou a hora de apagar a luz. Quando apaga a luz, a gente fecha o olhinho, tá bom? Ela dorme sozinha, gente. Eu, assim, pra mim, olhar pra isso, porque era inatingível, né? Era inalcançável, parecia. Ela se dorme sozinha hoje. Então, acho que o ombro ajudou, foi uma transição, tá vendo? Não é da água pro vinho. Pode ser que seja pra você.
Talvez, mas pra gente foi gradativo, tá vendo? Ao longo de muitos meses, ela tem 2 anos e quase 3 meses. Todo esse contexto de acalmar a casa e tal, não sei o que lá, do ombro. Eu viajei, fiquei 5 dias fora, ela ficou super bem com o Krika. Quando tá só os dois, ela fica muito bem. É que às vezes ela me vê lá, eu sou um peito gigante, né? Então tinha essa questão, mas o desmame acho que até ajudou um pouquinho esse sono. Ela praticamente não acorda mais de madrugada, ela dorme a noite inteira, mas só com 2 anos, tá? Então foi o processo de maturidade do sono dela. E agora a gente fala, apaga a luz, fecha o olho e ela consegue se dormir sozinha. Às vezes ela tá meio deitadinha, a gente lendo uma historinha, que também é uma dica legal. Muitas mães, muitos pais usam a tática da história para a criança dormir, o que é ótimo. E às vezes a gente faz também, não é muito da nossa rotina, mas às vezes ela pede. Então ela deita na caminha dela, eu fico lá lendo, ela começa a dar umas pescadinhas e dormiu. Missão cumprida, minha gente, mas eu sei que de repente você tá ainda se achando muito longe da missão cumprida, mas não perca a sua esperança. Faz o seu possível. Se você não criou uma rotina do sono que nem a gente, desde que o bebê nasceu, tudo bem, às vezes você não sabia, às vezes você não tinha essa informação, mas a partir do momento em que você abre esse horizonte, que nem eu fiz em algum momento, começa. Então, vê o que funciona para sua família, o que tá ao seu alcance e vai testando. E não é testar uma semana e falar não deu certo, porque às vezes vai ser muito mais do que uma semana. O tempo dessa família, o tempo desse bebê, o tempo dessa criança. Às vezes a gente é muito imediatista, na maioria das vezes, né? E as crianças, elas estão em outro ciclo, né? Que leva um pouco mais de tempo, de conversa. Mas acredita, tá, gente? Acredita, porque olha as épocas lá do colo do Krika que ela ficava muito brava, muito brava. Foi coisa tipo de 1 mês até virar a história do ombro e revezar, né, também. Tinha dias que eu falava, filha, a mamãe tá terminando de arrumar a casa, vai no ombro do pai, daqui a pouco eu pego você. Daí até eu pegar ela já tinha dormido. Então é conversa, gente, é conversa. Eu quero muito que você conte a fase que você tá, o que funcionou pra você. E quero muito saber as mães de mais filhos, como é que vocês fazem para pôr essa casa para dormir? Quem sabe eu vou usar essas dicas no futuro, né? Um beijo no seu coração, muito bom estar com vocês mais uma vez. Tchau, tchau.